Gente, a galera tem muito medo da estequiometria e principalmente do Enem, porque ela gosta de pedir muitas coisas, né, no mesmo exercício. Mas você tem que ter o coração tranquilo de que tudo é uma questão de saber fazer a relação numérica corretamente. Olha só, um mol está para um número de partículas, que está para uma massa e que ocupa um volume se for um gás na CNTP. Então, antes de mais nada, você sempre vai saber a base de cálculo. Galera, nós não podemos nos perder com relação à base de cálculo. O que é base de cálculo, tio Franklin? Aquilo que eu sempre sei. Nos exercícios de estequiometria, você tem que entender o que está pedindo o exercício e montar e executar uma regra de 3. Isso é estequiometria. Teu problema, o nosso problema, é entender a pergunta, saber o que está pedindo e fazer a conta de forma correta. Montar a regra de 3 correta significa o quê? Começar na primeira linha com o quê? Com a sua base de cálculo, aquilo que você sempre sabe. Você sempre sabe que um mol vai corresponder a um número de partículas e que esse número de partículas numa balança vai ocupar uma massa em gramas. E se for um gás na CNTP, vai estar ocupando um volume de 22,4 litros. E embaixo, na segunda linha, você faz o quê? Você monta a regra de 3 embaixo da coluna que te interessa. Você nem sempre vai usar todas as colunas. Você vai fazer ó, mol, massa, mol, volume, número de partículas, massa ou volume. Então, a regra de 3 é utilizar duas colunas aqui. É simples assim. Funciona, tio Franklin? Funciona. Vamos fazer um exercício. Olha só. Ó. Aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito utilizado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet. Tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, índice diário aceitável deste adoçante, é de 40 mg por quilo de massa corpórea. Esse dado é importante, quer ver só? Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 quilos de massa corporal pode ingerir por dia é mais próximo de quê? E ele foi legal comigo, né? O exercício disse já a massa molar do aspartame. Então, qual vai ser a alternativa correta? Olha só, nós temos aí o índice diário aceitável, ou seja, 40 miligramas do composto por quilo de massa corpórea. Então, uma pessoa de 70 quilos vai ingerir quantos gramas desse aspartame? Então, vamos fazer a continha, ó. 40 miligramas de aspartame para cada quilo de massa corporal. Quantos miligramas de aspartame para 70 quilos de massa corporal? Não é verdade? Então, operando aqui nossa regra de 3, vamos ter como resultado o quê? 2.800 miligramas. De miligrama para grama, divide por 1.000, você vai ter como resultado 2,8 gramas. Então, essa é a quantidade de aspartame que uma pessoa de 70 quilos pode consumir por dia. Essa massa aí corresponde a quantos mol? Não sei, nem você. Mas nós sabemos o quê? Nós sabemos a base de cálculo. Sempre saberemos para 1 mol qual é a quantidade correspondente. Então, olha só. 1 mol está para um número de partículas, que está para uma massa, que está para um volume. Isso não é nossa base de cálculo? Nós não entendemos aí no exercício que 1 mol do aspartame tem 294 gramas? É ou não é? Ele quer saber o quê? Para 2,8 gramas, qual vai ser a quantidade de mol? X. Aí, gente, é só fazer a regra de 3. Ah, e a unidade aqui, 6 vezes 10 é 23. E o 22,4 litros? Eu não vou usar. Não vou usar. Eu ia falar outra coisa, mas não posso falar. Deixa para lá. Vamos calcular. Se 294 gramas é a massa de 1 mol de aspartame, 2,8 está para Y mol. É só operar aqui a nossa continha. O resultado, 9,5 vezes 10 a menos 3. Ou seja, né, nossa letra B do exercício. Tranquilo? Joia, gente. Espero ter ajudado.
Beijo muito grande, fique com Deus. E até a próxima dica. Valeu, gente!